Olá, bom dia, crianças do terceiro ano. Nossa aula de hoje é referente ao dia 14 de setembro, nossa segunda-feira, tá certo? E na nossa aula de matemática, quero deixar bem claro para vocês que nós iremos trabalhar hoje um texto muito importante. Assistam às videoaulas, confiram as agendas e no final da tarde realizem as devolutivas das tarefas que seguem para vocês. Por quê? Porque nós temos a frequência e a nota de MA, ok? Então, o objetivo do texto da nossa aula de hoje, que eu vou apresentar para vocês agora, mais gentileza, por favor, ok? Então, é um texto que trabalha a cidadania no dia a dia. Então, esse texto a ser estudado na nossa sala de aula hoje, né, no módulo 3, claro, de matemática, da página 157, é é de reconhecer, no caso aí, tem um objetivo de reconhecer a importância de leis que garantem vagas ou assentos preferenciais destinados a certos grupos de pessoas em ônibus de transporte público, promovendo o respeito ao nosso próximo. Então, eu irei realizar a leitura desse texto, formado aqui por 4 parágrafos, que diz o seguinte: muitas vezes a quantidade de lugares nos transportes coletivos não é suficiente para todos os passageiros se sentarem. Sendo assim, é um dever exercitar a gentileza e oferecer o lugar que estamos ocupando a pessoas com dificuldades de ficar em pé ou que tenham prioridade. Por lei, os ônibus devem ter algumas vagas ou assentos preferenciais destinados a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e obesos. Observe ao lado o esquema da vista superior dos assentos de um ônibus. Os bancos preferenciais podem ser ocupados normalmente, mas se um passageiro com prioridade embarcar, é nosso dever ceder o lugar a ele, considerando sua necessidade. Ao oferecer o lugar para quem precisa dele, estamos dando exemplo e respeitando o próximo. Podemos observar aqui o desenho de um ônibus. Nós temos aqui o motorista, nós temos entrada, nós temos aqui a cadeira do cobrador e nós temos 2 saídas. Podemos perceber que essas cadeiras que estão circuladas, certo? São as cadeiras dos assentos preferenciais. Então, nesse caso, turma, deixando bem claro para vocês, para início de conversa, vale ressaltar que os meios de transporte, eles são responsáveis pelo deslocamento de pessoas, de animais, de matérias-primas e mercadorias de um local para outro, sendo fundamental importância, né, tendo uma fundamental importância dentro da economia de um determinado local. Então, o transporte público ou transporte coletivo é um sistema de transporte para passageiros, né, por conjuntos de viagens em grupos para uso do povo, para o povo, normalmente administrados em horários programados.
Geralmente no ônibus, no metrô, no trem, esses assentos, eles são identificados com adesivos, com frases de atenção e símbolos. A prioridade, no caso aí, dos assentos diferenciados são para, como diz o próprio texto, idosos, gestantes, lactantes, que são aquelas mulheres que, né, tem um bebezinho, né, que depende da mama, certo? Do leite materno. Pessoas com deficiência física, que está na cadeira de roda, né? Tem dificuldade de locomoção, que são os cadeirantes. Deficiência visual, né, a cegueira. Pessoas com crianças de colo, um adulto com um bebê que está dormindo durante uma viagem. Existe a necessidade de ir para o assento, né, preferencial, de prioridade. Obesos, pessoas que estão acima do peso. Então, não é brincadeira, é uma lei que foi criada para tornar o assento adequado para essas pessoas, destinado a essas pessoas. Então, por exemplo, no ônibus, a quantidade de assentos preferenciais geralmente se limitam a 5 cadeiras. As cadeiras, elas se apresentam com cores diferenciadas. Então, é um dever sempre ceder o lugar para a pessoa com prioridade ao embarcar. Caso isso não aconteça, aí sim se faz necessário convidar o passageiro a sair do transporte, a descer, porque ele está descumprindo uma lei, ok? Então, nós podemos perceber aqui, ó, que esses assentos, essas cadeiras aqui que estão circuladas, ó, 1, 2, 3, 4, nós temos 5, né, assentos, ok? Então, ao ceder o assento para essas pessoas que precisam dele, é um verdadeiro exemplo de solidariedade, de cidadania, de gentileza ao seu próximo e até a si mesmo, e de total respeito. Então, em seguida desse texto, vem aí algumas perguntas, certo? Simples, onde a resposta você irá pegar no próprio texto. Então, nós temos aqui, no item A. Em sua opinião, por que devemos ceder lugar a pessoas com deficiência física, idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e obesos? Aí você irá pegar a resposta lá no próprio texto. Por quê? Se faz necessário, devemos ceder os lugares para essas pessoas, porque elas têm dificuldade de locomoção. Então, existe a necessidade de o assento ser cedido para as mesmas, ok? No item B já pede para você cite outros meios de transporte coletivo que possuem assentos preferenciais. Nós podemos citar aqui o metrô, o trem, o ônibus, o avião. Aí o aluno ele pergunta: mas professora, do lado de cada questão, de cada item aqui, ao lado de cada item, eu tenho um balãozinho. Esse balãozinho significa dizer que você é um íconezinho que você tem que responder oralmente. Sim, nas aulas presenciais. Mas aí, nesse momento de aulas à distância, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão copiar no caderno de matemática as perguntas do item A,
a pergunta do item B e a pergunta do item C. Copiem as perguntas e respondam com capricho, com atenção e com calma. Sempre voltando lá no texto para poder verificar se a sua resposta condiz com o texto, para não fugir, ok? No item C, em que outras situações você considera importante ser gentil? Aí você vai lá no texto. Ah, professora, mas não tem no texto. Eu procurei no texto e não verifiquei essa resposta no texto. Então, essa resposta, ela é pessoal, contanto que vem citando aqui embaixo. Converse com os colegas e o professor a respeito disso. Ou então, conversando com um adulto na sua casa, uma pessoa que tem mais idade do que você, uma pessoa que tem bem mais experiência, né? Ela vai dizer o quê? Que é importante manter a gentileza na convivência social, que as ações do nosso dia a dia, elas falam por nós, né? Então, que tipo de ações você pode praticar? Ah, ajudar um colega que caiu a se levantar, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ceder o assento no ônibus, certo? Ou então em qualquer transporte público, alguém que necessite de verdade daquele assento, tá certo? Então, turma, o real objetivo desse texto trabalhado hoje é de deixar bem claro para vocês como é importante manter a empatia, o diálogo, a cooperação, o saber se colocar no lugar do outro. Isso promovendo o quê? O respeito. O respeito a si mesmo, como eu falei anteriormente, o respeito ao outro e o respeito aos direitos humanos, com conhecimento e valorização, ok? Então, deixando bem claro para vocês, eu vou ressaltar algo que não está no texto, mas é algo importante que vocês devem ter conhecimento. Com o avanço da tecnologia, hoje encontramos carros que são adaptados para pessoas portadoras de deficiência, principalmente as pessoas que, para se locomover, elas necessitam de uma cadeira de rodas, né? Que são os cadeirantes. Então, assim, ter uma deficiência não pode ser visto como um empecilho para realizar as atividades do dia a dia. Muitas pessoas não pensam sobre esse assunto, mas investir em carros adaptados para cadeirantes pode fazer muita diferença na hora da locomoção. Então, um grande problema é saber qual carro é mais adequado a essas necessidades. Deixando bem claro para vocês que normalmente modelos adaptados contam com direção hidráulica ou elétrica, transmissão automática, bagageiros bem espaçosos. Então, esse último, ele é um item importante, os bagageiros espaçosos. Visto que todo e qualquer veículo adaptado, ele tem que ter um espaço suficiente para guardar a cadeira de rodas do cadeirante. E o carro tem controle para as mãos, tem controle para os pés. E na parte traseira do carro, certo? Tem uma novidade, uma rampa, né? Para garantir o embarque e o desembarque do dono deste carro, totalmente adaptado. Então, como a tecnologia está aí para nos ajudar, não é verdade? Então, turminha, eu deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado hoje, tá certo? E no mais, até a nossa próxima aula.
Abraço